Justiça suspendeu o reajuste dos salários do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais de Guaratuba, aqui no litoral do estado. A decisão liminar, proferida pela desembargadora Ana Lúcia Lourenço, tem efeito imediato e atende a um pedido feito pelo Ministério Público do Paraná. Então é o seguinte, o Ministério Público viu que os vereadores deram ok para prefeito, vice-prefeito de Guaratuba, ouvintes e secretários aumentarem os salários. Eles estão chamando de recomposição da inflação. Tem um nome técnico, mas na prática o valor subiu. E aí o Ministério Público achou muito estranho, né? Acabou questionando aí junto à Justiça por que esse aumento. Esses artigos dessa lei que garante aí a revisão dos pagamentos para o prefeito Roberto Justus, do União Brasil, do vice-prefeito Edson Camargo, do PSD, e também dos secretários de governo do prefeito, acabaram, inclusive, os vereadores aprovando a possibilidade não só desse aumento, mas também de uma revisão a cada ano para aumentar os salários. Que maravilha se fosse assim para todo mundo, né? O Ministério Público, então, questionou exatamente a legalidade dessa lei, né? Diz que a Câmara de Vereadores não pode simplesmente dizer assim, então todo mundo aqui na cidade aumenta o salário e é isso aí, tá tudo ótimo, ano que vem a gente aumenta de novo. Não pode ser assim no entendimento do Ministério Público e agora no entendimento liminar, né, ainda cabe analisar a decisão de forma definitiva pela desembargadora do Tribunal de Justiça. Olha, no despacho, a magistrada concordou com os argumentos do Ministério Público e ressaltou que a lei aprovada viola os princípios da moralidade administrativa. Os vereadores aprovaram um aumento salarial mesmo com o protesto de alguns moradores. Nós mostramos isso na TV, relatamos aqui no rádio também. Pelo texto, o salário do prefeito recebeu uma correção de 25%, passando de R$ 21.600 para R$ 27.000. Já no caso do vice-prefeito e dos secretários municipais que recebiam vencimentos de 9.000, a lei prevê o valor mensal de 10.700, uma alta de 15% nos valores. Pois é, daí a justificativa para esses aumentos de salários todos para prefeito, vice-prefeito, para secretários e tudo mais, é de que os salários não tinham uma recomposição. Então o salário teve recomposição, Escola? Não faço ideia de quando. Ali o aumento do prefeito foi 25%. Na pandemia teve gente que teve corte de 25% em razão deles. Em razão daquela situação da gente ter que ajustar, né, para poder manter os empregos do programa do governo federal e para não ter demissão na pandemia. Então agora acho que eles estão recomposição, acho que é desses 25% aí que eles estão dando para o prefeito e um aumento de 15% no salário que eles dizem que é uma recomposição, mas no fim das contas é uma alta, né, dos secretários e do vice-prefeito. Então é o seguinte, eles dizem que estavam desde 2017 sem aumento. E aí precisavam dar conta da inflação, por isso essa alta. E aí a decisão da magistrada, da desembargadora, ela é, digamos assim, temporária, porque ela é liminar. Ela ainda tem que ser revista por o plenário, né, do órgão especial do Tribunal de Justiça, tem que passar por essa análise e para isso precisa da manifestação também do prefeito, da Câmara de Vereadores e da Procuradoria-Geral do Estado. Vamos lá então ouvir o que diz o outro lado dessa história, que é a Prefeitura de Guaratuba. Diz que em nota, ressaltou que não se trata de fixação ou mesmo aumento de subsídio dos agentes políticos, mas sim, como a Rafa já trouxe aqui, de recomposição da inflação. A administração municipal destacou ainda que a medida é amparada por uma norma publicada pelo Tribunal de Contas. A Prefeitura ainda lembra que outros municípios do estado também aprovaram leis semelhantes, porém que apenas Guaratuba foi objeto de questionamento feito pelo MP. A gestão municipal reforçou ainda que já tomou as medidas judiciais competentes para combater a decisão liminar e que confia que o Tribunal de Justiça vai revogá-la. Mas aí vem o absurdo, né? Porque a inflação não chega a 25%, essa recomposição ela não passa, se eu não me engano, de 10% ou 11%, ou beira ali os 11%, e falar que 25% é uma recomposição inflacionária chega a ser um abuso com o próprio eleitor de Guaratuba, tanto com o paranaense, porque eu não consigo contar e não consigo relembrar de um caso. Eu consigo relembrar de diversos casos de empresários, de empresas da iniciativa privada que apertaram os cintos o quanto puderam nesses últimos meses. E até hoje estão comendo poeira de todas as medidas que tiveram que fazer para manter empresa aberta, porta aberta, empregos inclusive mantidos, para evitar que toda a crise que nós estamos vivendo fosse um problema ou um perrengue para que eles usassem isso de desculpa para acabar com essas vagas e com esses empregos. Então,
Isso tudo acontece no poder público porque o dinheiro não é deles. Esse dinheiro que aumenta um salário, usa uma justificativa de que se não der um salário suficiente para um prefeito, a gente não contrata um médico para o nosso município, chega a ser uma falácia. Nós já ouvimos, inclusive, o Sindicato dos Médicos do Paraná, a Federação dos Médicos do Paraná, que disse que duvidava que um médico não aceitaria um salário ali na faixa dos 10, 12 mil reais para ir para uma cidade do interior. Pode ser mais difícil a contratação, mas acontece a contratação. Então, é bom que o nosso ouvinte eleitor, ele fique sempre atento a tudo que acontece ao longo dos anos que o candidato escolhido por você na última eleição fez. Porque da próxima vez pode servir de um belo material para você jamais digitar o númerozinho dele na urna. A gente está com a eleição batendo a nossa porta e isso também é um exercício que dá para ser feito, inclusive para a gente não cometer os mesmos erros que a gente vem cometendo ao longo da história e colocar a gente que está mais preocupada com o seu do que com o nosso, né, Rafa? Pois é complicado. Você pensa assim, eu gostaria de entender se alguém teve uma recomposição de 25%. Em razão de ter que repor a inflação. A gente viu categorias aí tentando se mobilizar, por exemplo, nas prefeituras, nos governos, os governos dizendo que não tem condição, que tem que apertar o cinto, dando um reajuste de 5%, 3%, tentando negociar com algumas categorias que, em tese, acabam sendo muito mais essenciais, por exemplo, né, que a classe política, né? A gente está falando aqui. E aí todo mundo teve que lidar com o seu orçamento desse jeito. Os próprios governos com corte de recursos do ICMS, tendo que se ajustar, e aí as prefeituras choram quando cai o repasse do ICMS de maneira geral, porque dizem que precisam do recurso, precisam do dinheiro, mas aí para dar aumento de salário, aí é 2 toques, parece, né? Que passa, já sanciona, já tá valendo, inclusive esse aumento aí já estava vigorando, só agora com a decisão da desembargadora, que imediatamente cai os vencimentos, cai em tese, né? Porque é de 27 para 21 mil, é de 11 para 9 aproximadamente, caem os vencimentos. Belos salários, hein? Caem os vencimentos, né? É claro, eu não acho que tem que ser mal remunerado não, mas é o momento de se fazer um reajuste de maneira geral salarial nessa proporção de 25%. Quem é que teve isso no Brasil? Qual é a categoria que teve isso no Brasil? Nem todas as categorias tiveram recomposição inflacionária que mereciam ter. A previsão do salário mínimo para o ano que vem é R$ 1.300. O que você faz com R$ 1.300? Olha o seu boleto mensal aí, todas as contas. Para uma família de 4 custando pessoas, 900 e poucos reais, hein? Você não faz nem mercado com um salário mínimo de R$ 1.300. Então, assim, a classe política, ela é eleita para representar a população. E eu acho que o anseio da população de uma cidade não é simplesmente aumentar o salário dos seus representantes políticos e que eles mesmos o façam, enquanto a vida da população também não está tendo a recomposição de inflação. Escola. Eu espero que esses agentes políticos tenham vergonha na cara, porque ontem foi divulgada a nova projeção da inflação com o salário mínimo que deve crescer em 2023 menos do que o previsto ou o esperado, viu, pelo governo. A Rafa citou que o piso salarial do brasileiro deve ser indexado ao INPC e cotado, ou pelo menos avaliado neste momento, a R$ 1.301,81. E se a gente fizer a conta, hoje o salário mínimo custa 1.200, ou está valendo 1.212. Nós teremos um aumento para o trabalhador que recebe o salário mínimo de R$ 89,00 em 2023. R$ 89,00, enquanto alguns políticos recebem aumentos de mais de 1.000 ou até R$ 6.000. É para analisar, é para refletir sobre esses números agora às 4h07. 4h17, eu tô cego, né? Não conseguindo olhar o relógio aqui que fica de lado. Eu só bati o olho aqui, vi um 7, mas não. 4h17, ouvintes. Rafa, tem bastante gente na nossa live. Tem muita gente participando da live. A gente tá ao vivo no YouTube. Se você está acompanhando pelo rádio, você sintoniza também no nosso canal, que é o Jovem Pan Grupo RIC. Entra lá, deixa o seu like na sexta-feira, deixa a sua participação, pessoal da live. Deixa o like aí, não vou parar a tradição de pedir para deixar ali, que é muito bom pra gente. O YouTube coloca a gente em primeiro lugar, mostra mais o vídeo para quando você, enfim, entra no nosso canal, acessa o portal aí do YouTube e tudo mais. Ó, tá o César, o William, o Carroça, o Álvaro, criticando a insegurança jurídica do país, né? Falando sobre vários casos parecidos que aconteceram no Paraná. Eu acredito que ele esteja falando da questão da corrupção com dinheiro público para as escolas e falando que a gente não teve nem conhecimento, né? Nem sobre a respeito disso.
questão de recomposição, tá aí o Micael dizendo, se é recomposição, essa recomposição vai ser utilizada em outro fim, como manutenção do portal da transparência, né? Caso tenha como destino a conta do vereador, é aumento sim, não vem com nome chique aqui, recomposição da inflação, das perdas, tá aqui dizendo o nosso ouvinte, é só pra maquiar, né? Isso. E os ouvintes estão criticando bastante ali, né? O Álvaro também, essa questão de aumento salarial. Eu acho que o aumento salarial, ele é interessante, obviamente, para todo mundo. Aí sim seria justo, né? Se ter os seus representantes com a vida da população toda organizada, toda bem feita, toda direitinho. Agora a gente lutando para conseguir